Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Não se esqueça de se inscrever e acione o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo por aqui. Temos muitos vídeos para você maratonar. Quando você estiver assistindo, por favor, lembre de deixar o seu like. Isso nos ajuda a fazer com que o YouTube entregue para mais pessoas. Mas agora chega de enrolação e vamos assistir o vídeo de hoje. Feliz sábado! É um prazer estar aqui na igreja de Benfica, conhecendo mais um pouco o nosso povo, né? Mais uma igreja. Antes de eu me apresentar direitinho para vocês e abrirmos a palavra, eu gostaria de fazer uma oração para o começo desse momento. Eu queria chamar a Laís aqui. A Laís está acordada? A Laís pediu para participar da pregação comigo hoje, né, Laís? Eu falei que ela iria fazer essa oração inicial. Então, curvemos a nossa fronte que a Laís vai orar para esse momento. Papai do céu, obrigada por esse dia. Proteja, guarde todos nos dedos. Amém. Amém. Ela me perguntou assim: você vai cantar hoje? Eu falei, mas eu vou pregar. Ela falou assim: eu posso pregar com você? Eu falei, pode. Então a oração inicial é sua, né, Laís? Pode sentar lá agora com o papai e com a mamãe, tá? Obrigada. Que Deus abençoe esse desejo do coração dela, que ela continue querendo participar. Tão pequena, 5 anos, né? E já com desejo de fazer a obra do Senhor. Mas vou me apresentar um pouco mais para vocês, para quem não me conhece. Eu sou carioca, apesar de morar em Belo Horizonte, mas eu sou da Baixada, Duque de Caxias. Vocês conhecem, né? Com certeza. Eu sou lá da terra do Zeca Pagodinho, Xerém. Inclusive, depois desse final de semana, eu vou estar indo lá para ver alguns parentes, mas desde os 7 anos que eu moro no Espírito Santo, que mistura, né? Veio de Belo Horizonte, nasceu no Rio, criada no Espírito Santo. E faz 13 anos que eu estou morando em Minas Gerais, desde que meu esposo entrou no Ministério Pastoral. E eu queria pedir para colocar a foto para mim, por favor, para eu apresentar a minha família para vocês conhecerem um pouquinho minha família. Meu esposo se chama Leandro, ele é pastor do Distrito do Nacional em Belo Horizonte. Eu tenho uma filha de 8 anos que se chama Alice e um menino de 5 anos que se chama Arthur. Vou mostrar para vocês aí a carinha deles, para vocês conhecerem eles um pouquinho. E já fazem 13 anos que estamos aí no Ministério Pastoral. Aí, ó, Alice, Arthur e meu esposo Leandro. Essa foto tem 1 ano, então eles não mudaram muita coisa. Apresento minha família para vocês. E fazem 4 anos que eu trabalho como terapeuta de mulheres e mentora também. Eu esqueci até de colocar na palestra, mas se você que é mulher e quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, pode me seguir lá nas redes sociais. O meu @ é Rafaela, com PH, Ferraz, com 2 E no final. E eu tenho desenvolvido um trabalho especial com mulheres. E a temática que eu tenho trazido não vai ser o tema que iremos abordar, tá? Mas só para vocês saberem, se alguém tiver interesse, é sobre abuso sexual. Então, se você conhece alguém ou você já passou por essa situação, me siga lá, porque eu abordo esse tema de uma forma consciente para ajudar outras pessoas que já passaram por essa situação. Mas vamos à mensagem desta manhã. Pode abrir, por favor, a apresentação? É um tema que com certeza você conhece. Eternidade. O que será que tem de novo? O que será que tem ainda para ser estudado sobre a eternidade? Antes, eu gostaria de fazer uma pergunta. Levanta a mão. Quem aqui quer ir para o céu? Muito bem, glória a Deus por isso. Eu também quero muito estar no céu e ir para o céu. Mas tem algumas coisas que nós precisamos entender sobre estar no céu. Querer é algo muito utópico, se a gente não entender o que é necessário fazer para estar no céu. E eu gostaria de trabalhar hoje 2 pontos. Vamos ver se vai funcionar aqui direitinho, se vai dar certo. Isso. O primeiro deles é falar sobre o grande conflito. Aonde aconteceu um dos maiores conflitos. E foi no Éden
e no deserto. Nós iremos estudar esses dois acontecimentos. O primeiro conflito está registrado em Gênesis capítulo 3. Abra sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 3. Com certeza você já leu esse capítulo muitas vezes, porque a gente começa o ano bíblico sempre por Gênesis, né? Então Gênesis é o livro que a gente mais lê. E aqui mostra sobre a queda do homem e da mulher. E eu queria te perguntar algumas coisas aqui. Quem acha que Eva, quando comeu do fruto, estava com fome? Não, né? Então não foi por esse motivo que ela comeu do fruto. Abra sua Bíblia também agora, para a gente relembrar. Olha, você vai ficar indo em Gênesis e Mateus, tá? Mateus capítulo 4, que foi onde aconteceu o outro conflito. E aqui nós temos um momento onde Jesus passou por uma tentação. Jesus ali estava como ser humano, mas ele ainda era Deus. Então Jesus era 100% humano e 100% divino. E aqui na tentação de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, Jesus estava há quantos dias sem comer? Vamos ver quem vai saber falar sem olhar na Bíblia. 40 dias. Então eu pergunto para vocês, Jesus estava com fome? Sim. Jesus comeu o que foi oferecido a ele? Não. Então o que aconteceu? Por que Eva e Adão, moralmente perfeitos, fisicamente perfeitos, num lugar restrito, caíram? E Jesus, moralmente perfeito, mas fisicamente imperfeito, com fome, cansado, num deserto, num lugar amplo, conseguiu superar a tentação. O que aconteceu de diferente? É sobre isso que iremos estudar, para que nós possamos aprender através do exemplo de Jesus. E eu trouxe aqui alguns codinomes que nós conhecemos Jesus: Emanuel, Deus conosco, Messias, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Pão da vida, Água da vida e muitos outros. Mas tem um codinome especial que Paulo cita, que a gente não tem o hábito muito de falar sobre ele. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia, lá em 1 Coríntios. Vamos ler na íntegra. Qual é esse codinome? E o que isso tem relação com esses dois conflitos que estamos estudando? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 a 48. Na minha tradução eu leio assim: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último, Adão, é o quê? Espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, pois depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é da onde? Do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Então aqui o apóstolo chama Jesus de segundo Adão. Então nós temos que partir desse ponto. Por quê? Porque Jesus ele veio para mostrar que era sim possível ser obediente, que era sim possível cumprir a lei do Senhor. Então agora vamos voltar a esses conflitos que nós verificamos, né? E vamos fazer um paralelo aqui do primeiro Adão e do segundo Adão. O que diferencia os dois de tempo é mais ou menos 4.000 anos. Então 4.000 anos do conflito do Éden, houve o conflito no deserto. No conflito do Éden, o homem estava onde? No jardim. O homem estava onde? E Jesus estava no deserto. O homem estava com fome? Jesus estava quanto tempo sem comer? O homem era fisicamente? Jesus era o quê? Fisicamente imperfeito.
O homem era moralmente perfeito e Jesus também moralmente perfeito. O homem estava numa geografia restrita. Ele morava no jardim do Éden. Ele estava sob a proteção do Senhor. Jesus não. Jesus estava numa geografia ampla. O mundo inteiro estava a seu acesso. E por que é interessante pensarmos nestes pontos? Porque quando você lê Mateus capítulo 4, volta lá em Mateus. Mateus capítulo 4 nos mostra que na tentação o diabo se locomoveu com Jesus. Ou seja, ele não só falou, verbalizou, mas ele também mostrou. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de estar num deserto? Eu também não tive a oportunidade. Você já teve? Porque o deserto, nós não temos essa referência aqui no Brasil. O que nós temos mais próximo é a Caatinga, que não é um deserto como Jesus estava. Por quê? Onde Jesus estava, fazia cerca, não sou especialista, então posso estar falando alguma coisa errada, tá? Mas mais ou menos 40 graus para mais durante o dia e temperaturas abaixo de 0 durante a noite. Então, imagine só, ele não estava ali com um cobertor, com uma barraca, com um lugar para dormir. Ele estava dormindo ao relevo, ao relento. E eu imagino que depois de 40 dias nessa situação, Jesus estava com os lábios extremamente feridos, com a pele extremamente ressecada, com os pés feridos de andar, de pegar sol, de pegar frio. Ele estava com dores musculares. E a mente dele talvez não estava tão clara por causa do cansaço e do esgotamento físico e da fome e da sede. Mas o que aconteceu? Por que Jesus conseguiu vencer a tentação? Abra aí sua Bíblia e vamos ler aqui alguns trechos de Mateus capítulo 4. Primeiro versículo diz assim: a seguir Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito no deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele estava com o quê? Com fome. Quando nós lemos Gênesis, não há essa informação sobre Eva. Não fala assim, olha, Eva estava diante da árvore e por causa da fome, ela comeu do fruto. Nós não temos essa informação, mas a Bíblia traz que Jesus estava com fome. Vamos continuar. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho do homem, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Porém, Jesus respondeu, preste atenção no que Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito. Aí está uma diferença que eu quero ressaltar. Será que nós estamos caindo em tentação por falta de conhecimento na palavra? Porque o Senhor aqui, ele poderia ter criado uma resposta da cabeça dele. Mas ele fez o quê? Ele usou o quê? A palavra de Deus. Está escrito. Muitas vezes a gente vive um cristianismo muito raso. De vir aqui para a igreja, assistir um sermão, voltar para casa e achar que 3 horas por semana, isso é para quem frequenta os 3 cultos, é suficiente. E não é suficiente. Olha o exemplo de Jesus. Quem Jesus era? Vocês acham mesmo que Jesus precisava ficar 40 dias no deserto de jejum para se santificar? Ele já era moralmente perfeito. Mas ele fez isso porque a missão era muito grande e para nos deixar exemplo. Nós precisamos ter Jesus como exemplo. Sabe qual é o nosso erro? Colocar ser humano nesse lugar. A gente olha para o líder da igreja, para o pastor, para o pregador, para o ancião, para a diretora do Ministério da Mulher, como exemplo para a nossa vida. E o problema é que essas pessoas são imperfeitas, assim como eu e você. Elas caem, elas têm as suas dificuldades, assim como você. E aí cai, decepciona e você fala: eu não vou mais naquela igreja. Eu não vou mais pegar cargo de liderança. Pastor, agora eu vou ficar no meu ano sabático. Eu vou falar isso aqui porque eu não conheço ninguém, então eu posso falar. Não, porque esse ano eu não vou trabalhar, porque fulano me machucou, porque... Gente, a gente não está vivendo o tempo do fim, a gente está vivendo o fim do tempo do fim. É momento de urgência.
E a mesma coisa que acontecia lá no povo de Israel, que o povo ficava lá intertido com as brigas internas, e isso fez com que eles ficassem 40 anos sem entrar na terra prometida. Uma viagem que durava uma semana virou 40 anos. E aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida, de tanto que eles se ocuparam com brigas internas. Moisés tinha que ficar o tempo todo ali apaziguando. E eu olho hoje para nós como igreja e vejo o mesmo povo. Por que será que Jesus ainda não voltou? Porque estamos distraídos demais com outras coisas e esquecendo da missão. E Jesus, ele tinha foco. Jesus, ele conseguiu suportar, sabe por quê? Porque ele carregava essas coisas com ele: confiança em Deus, comunhão, ele tinha visão da missão. E o foco dele estava onde? Estava nesse mundo? Estava na eternidade. Muitas vezes a gente se acostuma com esse mundo, e esse costume molda o nosso comportamento. Porque se você entende que você não é daqui, se você entende que você está aqui de passagem, nada que esse mundo te oferecer vai brilhar os seus olhos. Mas as mentiras do diabo vêm se enraizando dentro da igreja. Sabe por quê? Quando você lê aqui Mateus 4, olha aí Mateus 4. Olha o versículo 5 que diz: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se para baixo. Olha o que ele fala: porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Ele usou o mesmo argumento de Jesus. Então você falou, está escrito, eu também sei a Bíblia. O diabo conhece a palavra de Deus melhor do que eu e melhor do que você. E agora eu vou falar uma coisa, porque muitas vezes a gente age como pessoas legalistas. E o conhecimento, a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade, ela fala o quê? Te libertará. Mas o conhecimento sem o Espírito não é nada. Quantos teólogos, doutores, conhecedores da palavra de Deus não conseguem deixar o orgulho de lado e entender de fato o que a palavra de Deus traz, e ficam aí pregando mentiras? Eles têm a mesma Bíblia que eu, que você. O que difere? O Espírito. O Espírito levou Jesus ao deserto. Sem o Espírito de Deus, sabe o que nós somos? Eu vou mostrar para vocês o que nós somos. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 16. Juízes capítulo 16 traz um dos versículos que, na minha opinião, é um dos mais tristes da Bíblia. Aqui nós vamos ler a história de Sansão. E no versículo 20 diz assim: então ela gritou, Dalila, né? Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia se retirado dele. Sansão estava sem o Espírito. E quando nós estamos sem o Espírito, nós não somos ninguém. Se você continuar lendo a história, você vai ver que um homem que nasceu para ser um juiz, para reinar sobre o povo de Deus, se transformou agora num animal de carga. Tiraram-lhe a visão. E Sansão teve um dos fins mais tristes de alguém que serviu ao Senhor. Ele não precisava ter morrido da forma que morreu, mas isso foi por causa da desobediência. E a desobediência tem a ver com conhecimento, porque você só desobedece quando você conhece. E aí muitas pessoas pensam assim, porque eu já ouvi isso: ah, não, eu não quero estudar a palavra, eu não quero me aprofundar, porque eu não quero ser cobrado. Se eu ficar no desconhecimento, eu não vou precisar ser cobrado. Não é assim que funciona. O Senhor não vai olhar para o que você sabe, Ele vai olhar as oportunidades que você teve e que você jogou fora. Porque Ele não tem como te obrigar a conhecer, mas Ele está a todo momento nos chamando para nós reconhecermos quem somos e quem Ele é. E é uma das perguntas que eu quero que você pense nessa manhã: quem o Senhor tem sido na sua vida? Por qual Espírito você tem se deixado guiar? É muito fácil da gente fazer essa reflexão.
Qual o tempo que você gasta com as coisas eternas e quanto tempo você gasta com as coisas terrenas? Ah, mas eu preciso trabalhar, eu preciso me sustentar. Sim, e você leva Deus para o trabalho com você? As pessoas do seu trabalho sabem que você serve um Deus, ou lá você é só mais um? Porque quando temos o Espírito Santo na nossa vida, não importa onde a gente esteja, nós não conseguimos ser só mais um. Nós somos pessoas diferenciadas. Nós nos diferenciamos pela maneira como a gente se veste. Nós nos diferenciamos pela maneira como a gente trata as pessoas. Pela maneira como que a gente fala. Porque o que tem de bom na gente? Nada. Porque a palavra de Deus diz que bom é só um. Mas o que nos torna diferente é o Espírito de Deus em nossa vida. E Jesus, ele foi campeão. Apocalipse é um livro maravilhoso. E muitas pessoas têm medo, né? Esse ano estamos trabalhando com um grande conflito. E eu espero sinceramente que você, mesmo sendo membro da igreja, leia este livro. Este livro foi o livro que me trouxe paz na minha adolescência. Porque até então eu morria de medo do tempo do fim. Tinha um monte de pensamentos que eu não queria nem olhar não queria me aprofundar. E quando eu li o grande conflito, eu senti paz e tranquilidade, a certeza. Sabe por quê? Porque eu vi que nós estamos lutando do lado de quem venceu. Você não está lutando do lado de quem perdeu. Mas nós não nos comportamos assim. Parece que a gente muitas vezes acorda do lado de quem perdeu. Porque olha, tem vezes que a nossa vida tem mais lamentação do que lamentações de Jeremias. Eu nunca vi um povo para reclamar igual o nosso. A gente não tem gratidão, mas a gente precisa exercitar a gratidão sobre tudo, inclusive, né, a irmã que deu testemunho aqui, sobre o descanso de um ente querido, porque a esperança que nos move é muito maior do que as mazelas deste mundo, porque quando a gente tem a certeza que nós não somos daqui, nós também sabemos que uma hora a gente vai para o nosso lugar eterno, que é a volta de Jesus. Eu queria te perguntar uma coisa: se amanhã de manhã você abrisse a conta do seu banco e tivesse lá 10 milhões de reais, quem aqui se sentiria feliz? Levanta a mão. Não vamos ser hipócrita, né, gente? Todo mundo ia ficar feliz se visse 10 milhões de reais na conta. Você acordasse, caramba, 10 milhões de reais. Agora imagine que você acorda no outro dia, no segundo dia, e você vai olhar sua conta e ao invés de 10 milhões tem 20 milhões de reais. Quem ficaria feliz? Levanta a mão. Agora eu vou fazer uma proposta. 20 milhões de reais. Você trocaria, viveria 2 dias com 20 milhões de reais, sabendo que no terceiro dia você não iria acordar mais. Quem aqui ficaria com dinheiro? Levanta a mão. Quem ficaria com 20 milhões, sabendo que no terceiro dia você não iria acordar mais? Sim. Você viveria 2 dias com 20 milhões, mas não acordaria no terceiro. Quanto vale acordar para você? Mais do que 20 milhões, pelo que eu estou entendendo. E por que a gente acorda com ingratidão no coração, se vale tanto acordar? Só o fato de acordarmos já é motivo de agradecer a Deus. Porque temos mais um dia para fazer diferente, mais um dia para consertar o que estava errado, mais um dia de experiência com Jesus, mais um dia para sermos usados pelo Espírito Santo. Isso precisa ser suficiente. E sabe o que mais precisa ser suficiente? E que muitas vezes não tem sido? A cruz de Cristo. A mensagem da cruz deveria ser suficiente na minha vida. A mensagem da cruz deveria ser suficiente na sua vida. Mas todos os dias Jesus precisa argumentar conosco, porque a gente é rebelde demais. E como a gente quer convencer os outros da mensagem da cruz, se muitas vezes a gente se comporta como se alguém que deixou o céu, não é alguém que deixou o Nordeste, não é alguém que deixou o interior do Maranhão, não, é alguém que deixou o céu. Você sabe o que é o céu? Eu não sei o que é o céu, eu não faço ideia. Eu tento imaginar, mas minha mente é muito limitada. Pois é, Jesus deixou o céu. E ele veio aqui neste mundo. Ele podia ter vindo aqui e já como adulto. Mas não, ele nasceu como um bebê.
para Ele dar o exemplo para nós de todas as fases da vida, para que você tenha alguém que viveu aqui na íntegra para se espelhar, alguém que entende as suas dores, alguém que entende o seu sofrimento. E Ele veio aqui, não veio a passeio. Jesus, Ele fez o quê? Ele morreu numa cruz. E Ele não morreu lá bonitinho, igual mostra alguns filmes de tanga, né, tampadinho. Não, Jesus estava nu. A cruz não foi feita para Jesus. O povo decidiu libertar Barrabás. Você sabe o que significa o nome Barrabás? Filho do Abba, filho de Deus. A cruz era para mim, era para você, era para os filhos de Deus. Jesus nem cabia naquela cruz, mas Ele morreu ali para salvar a minha vida e para salvar a sua vida. Não tem como falar de eternidade sem falar de quem nos deu o direito de estar lá. Porque o direito foi nos tirado lá no Jardim do Éden. Tirado de mim, tirado de você. Mas Jesus veio aqui neste mundo e nos devolveu o direito de estarmos na eternidade, no deserto deste mundo. Eu queria te perguntar nessa manhã, aonde você está? Você está no jardim ou no deserto? E eu vou falar para vocês que há mais salvação no deserto do que no jardim. Muitas vezes, quando estamos com a nossa vida, entre aspas, feliz, tudo tá bom, a gente está conquistando coisas materiais, a família está com saúde. Neste momento parece que nós nos esquecemos de Deus. Como nós precisamos do deserto. Mas o Senhor misericordioso, Ele sempre está nos dando um oásis, que é um momento de descanso, um momento onde você renova suas forças. E esse oásis é a igreja, esse oásis é a sua família, esse oásis acima da igreja e da família é o seu momento individual de comunhão com o Senhor, que você não precisa ter nada para ter isso na sua vida. No livro Inexplicável Jesus, o autor diz a seguinte frase: quem tem Jesus, tem tudo. Aquele que não tem Jesus, não tem nada. Mas aquele que tem Jesus e tem tudo, não é maior do que aquele que tem Jesus e não tem nada. Porque Jesus é o suficiente. Jesus é tudo. A gente precisa parar de olhar para os nossos desejos e olhar para o reino dos céus. Que a palavra de Deus diz assim: buscar em primeiro o quê? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que isso quer dizer? Que o Senhor está falando assim: confia primeiro em mim. Faça primeiro o que eu estou pedindo. Faça o que eu te criei para ser. Seja o que eu te criei para ser, porque eu vou te dar tudo o que você precisa. Só que a gente não confia. A gente muitas vezes usa as nossas próprias forças. Quantos gurus por aí, do meio da internet, né, pregam e estão vendendo cursos falando: olha, venha que eu vou te mostrar qual é o seu propósito. Você não sabe qual é a missão da sua vida, eu vou te mostrar. E pessoas estão pagando rios para entender qual é o propósito. E eu vou falar para vocês aqui, vou dar de graça para vocês nessa manhã, qual é o propósito da sua vida, para você não perder nem seu tempo com isso. Todos nós, sem exceção, fomos criados para sermos salvos e salvar. Esse é o propósito da sua vida. Você precisa usar os dons que Deus te deu para que você se salve, para que você aceite a graça de Jesus e para salvar outras pessoas. Porque se você é salvo, você quer salvar. Um cristão que está salvo, ele salva outras pessoas. Se a gente ficar perdendo tempo com outras coisas, a gente vai deixar de focar na eternidade. Imagine que aqui nessa igreja tem uma corda. E você está olhando para a corda agora e você não vê o fim dessa corda. Vamos tentar entender a eternidade. A ponta dessa corda, ela está com uma mancha branca de 15 centímetros. E o restante dela não tem nada. Essa manchinha branca de 15 centímetros representa o nosso tempo de vida aqui neste mundo. Dá para comparar 15 centímetros com o restante da corda? Se eu cortar 15 centímetros, qual a diferença? Essa corda não tem fim. Por que a gente se preocupa tanto com este mundo? O que são, irmãos? 90 anos, 80 anos, 100 anos para quem vive muito, comparados à eternidade. Não representa nada. Mas por que a gente quer trocar o nada pelo tudo? Por que a gente quer abrir mão do tudo pelo nada?
É só um pouco de tempo. É insignificante, mas vai significar muito para muitos que irão se perder por causa dessa pequena ponta. Para muitos que não conseguem entender o que vem depois de tudo que estamos vivendo aqui. Mas em nome do Senhor, eu espero que você e eu entendamos o que está acontecendo aqui. Jesus foi guiado pelo Espírito. Nós também precisamos ser guiados pelo Espírito. Mas muitas vezes o que acontece é o seguinte: todos os dias você amanhece com uma caneta na mão. Essa caneta é a caneta da vida. E você ali precisa tomar a decisão: eu vou ficar com ela ou vou entregar para Deus? E pela correria do dia, muitas vezes a gente fica com a caneta. A gente põe ela embaixo do braço e vida que segue. E aí o dia acontece e a gente começa a escrever rasura. A gente começa a escrever de qualquer jeito. E daqui a pouco a folha está horrível. E a gente não sabe mais como fazer para solucionar. Aonde tem espaço para escrever? E a gente lembra de quem? De Deus. Na hora do desespero. Na hora que está tudo rasurado, tudo feio, já tem corretivo, já tem cola, já tem glitter, e mesmo assim você não está conseguindo solucionar. Olha, eu como ser humano, se eu fosse Deus nesse momento, eu ia falar: agora eu também não quero mais não. Você pode ficar com essa caneta para você. Porque na hora que eu quis, quando estava tudo bonitinho, você não me deu. Agora que está tudo rasurado, tudo feio, você quer me entregar. Mas louvado seja o Senhor que eu não sou Deus. Porque o nosso Deus é misericordioso. Ele vai lá, pega a caneta, Ele perdoa, Ele vira aquela página e Ele esquece. E Ele te dá uma nova folha em branco e agora Ele vai ali escrever a sua história. Porque esse é o nosso Deus misericordioso e maravilhoso. Eu não sei em quais mentiras do diabo você tem acreditado. Eu não sei qual espírito tem conduzido a sua vida, mas eu quero te falar uma coisa que eu tenho certeza. Hoje é o dia de você mudar a história da sua vida. Se até agora o diabo tem guiado a sua vida, hoje Cristo está te oferecendo a oportunidade de ser guiada pelo Espírito Santo. Onde você está? No jardim ou no deserto? No deserto da vida, muitas vezes, nós ficamos até culpando a Deus, como Adão e Eva fizeram lá. Quando eles pecaram, o Senhor chegou no jardim e perguntou: o que aconteceu? E Adão falou: o que? Essa mulher que o Senhor me deu aí, ó. Aí Eva falou o quê? Essa serpente que o Senhor criou. Todo mundo culpando quem? Isso parece familiar? É o que a gente faz, né? Não, fazemos, sabe por quê? Porque acontece alguma coisa de errado, a gente pode até não verbalizar, mas a gente se comporta. A gente deixa de vir na igreja, a gente deixa de orar, a gente não quer se envolver com as coisas da igreja mais. Mas eu não estou culpando a Deus não. Imagina, se não tivesse. Claro que estamos. Se você está em cima do muro, se eu estou falando para alguém aqui nessa manhã que fala assim: eu ainda estou na dúvida. E eu vou contar uma historinha para você, fictícia. Estava uma pessoa em cima do muro, de um lado o diabo, do outro Jesus. E Jesus chamava, clamava para aquela pessoa descer do muro. Ele estava ali argumentando de todas as formas: eu te amo, eu dei minha vida por você, desça desse muro. Eu estou aqui para te dar o melhor, eu quero te dar a vida eterna. E o diabo estava ali assoviando, cantarolando, não estava nem aí para a pessoa. E aquela pessoa ficou achando aquilo interessante. Jesus está aqui clamando, chorando, pedindo. E o diabo não está fazendo nada. E ela então pergunta para o diabo: por que Jesus chama, me clama e você não está nem aí? E o diabo olhou para a pessoa e falou assim: porque o muro é meu. É sobre isso. Não existe 3 caminhos. É só 2. Se você não está com Jesus, você está com o diabo. Essa é a verdade dura. Quase salvo, totalmente perdido, porque o Senhor não aceita misturar santo com profano. E nem você aceita. Quer ver só que você não aceita? Eu estou aqui com um copo de água. Eu ainda não bebi. Eu imagino que essa água seja mineral e está geladinha. Se eu oferecesse para alguém aqui beber essa água, quantos beberiam essa água? Quantos teriam coragem de beber água? Ok. E se essas pessoas que levantaram a mão, eu pegar um conta-gotas, você sabe o que é conta-gotas, né? Aquele negócio que a gente dá remédio para criança. Se eu pegar um conta-gotas, uma gotinha só, de uma água tirada da privada, só uma gotinha, colocar uma gotinha aqui, uma só, você bebe, quem beberia essa água? Ninguém gosta, né, de coisa contaminada. O Senhor também não. Ele não aceita santo misturado com profano.
Então, você não tem que vir limpo para Jesus, mas não há encontro com Jesus aonde as pessoas continuam da mesma forma. E é isso que o diabo tem pregando por aí. Você pode ir até Jesus, mas você não precisa de transformação. Pode continuar do mesmo jeito que Jesus te aceita. Jesus aceita, mas Ele transforma. Agora, se você fizer como o jovem rico, que chegando até Jesus, Jesus falou: deixe tudo para trás e me siga. Ele fez uma escolha de não seguir a Jesus. E Jesus respeita. Jesus não foi atrás do jovem rico. Jesus não foi lá obrigar ele. Não, você tem que me seguir. Quem faz isso é o diabo. Ele que engana, ele que manipula. Jesus não faz isso. Apocalipse diz que Jesus está o quê? A porta batendo, você precisa abrir. Mas Jesus não vai entrar na sua casa, ver tudo bagunçado, parede sem pintar, móveis quebrados e ficar por isso mesmo. Não, Jesus vai entrar, Jesus vai arrumar o caos, Jesus vai pintar as paredes, Jesus vai fazer a obra que precisa. Se você deixar, nesta manhã, o meu convite para você, não um convite da Rafaela Ser Humano, mas de Jesus, é que Ele está dizendo: eu estou aonde? À porta. É só abrir e deixar eu entrar. Eu vou fazer as mudanças que você precisa. Porque Jesus, o maior desejo dele é te ver no céu. A pergunta é: o seu maior desejo é estar no céu? Eu sei que assim como eu, vocês têm sofrido. Quantos entes queridos talvez já tenham perdido nessa pandemia que passou recentemente? Quantas doenças, situação financeira difícil, relacionamentos complicados. Mas a promessa que está no nosso livro aqui, a verdade é que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não haverá mais. Não haverá mais planto, não haverá mais dor. Mas você precisa aceitar o Espírito Santo de Deus na sua vida. Hoje Jesus está chamando: aceite o Espírito de Deus. É um convite que Ele está fazendo. Eu quero reescrever a sua história. Eu quero escrever uma história como você nunca viu. Eu quero te usar da forma que você nunca imaginou. Se você tem um desejo de aceitar o convite de Jesus nessa manhã, eu quero orar por você. Se o seu desejo realmente é falar: Senhor, me use da forma que eu estou. Mude aquilo que o Senhor quiser. Assim como Davi orou: dá-me, Senhor, o quê? Um novo coração. Não um coração criado por ser humano, mas um coração criado pelo Senhor. Se é o seu desejo nessa manhã, se realmente você quer entregar a sua vida a Jesus, enquanto nós iremos cantar este louvor, eu não vou pedir para você apenas se levantar. Eu vou pedir para que você venha até aqui, para que possamos orar. Eu já estou aqui como alguém que quer ser usado. O Senhor sabe das minhas limitações, das minhas dificuldades, mas só o Espírito Santo de Deus em nós pode nos levar até a eternidade. Se é o seu desejo, enquanto cantamos, venha até aqui à frente, porque ao final eu irei orar por você. Jesus
Iremos orar neste momento. Mas eu sei que tem no nosso meio pessoas que estão nos visitando. Se você é o nosso amigo aqui nessa manhã, ainda não é membro dessa igreja, chega aqui mais perto que eu queria orar por você mais pertinho. Temos visita em nosso meio? Pode vir aqui mais perto, mas quem? Muito bem, Deus abençoe. Muito bem. Vamos orar neste momento. Santo maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra. O Senhor que sonda os nossos corações. O Senhor que nos conhece. O Senhor que, como a palavra diz, nos conhece antes mesmo do ventre da nossa mãe. Nós sabemos que estamos aqui neste mundo, ó Pai, não por acaso. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. O Senhor nos deu talentos e o Senhor deseja ansiosamente que passamos, ó Pai, a trabalhar pela Tua causa. Muitas vezes o diabo mentiu para a gente a vida inteira, falando: não, você é fruto do acaso, você não merece, você não pode, você é incapaz. Mas nessa manhã, ó Pai, nós queremos que os nossos ouvidos se fechem para essa voz. E queremos ouvir só a Tua voz. Queremos ser guiados só por Teu Espírito, meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, porque somos desobedientes, somos teimosos, somos orgulhosos, somos prepotentes, somos mentirosos. O Senhor sabe, ó Pai, que quando nós olhamos para nós diante do espelho, nós não vemos nada de bom. Mas hoje, ó Pai, nós pedimos, assim como Davi, tire esse coração e dai-nos um novo coração. Um coração, ó Pai, que confia em Ti. Um coração, ó Pai, que entende que Jesus é tudo. Um coração grato pelo sacrifício. Um coração, ó Pai, disposto a perdoar e a ser perdoado. Que o Senhor nos molde conforme a Tua vontade. Que essa decisão que nós tomamos aqui nessa manhã não seja só mais uma coisa aleatória. Não seja só mais um movimento bonitinho. Mas que realmente, ó Pai, seja uma decisão que estamos fazendo não pelo sentimento e pelas emoções, mas pela razão. Porque nós vimos lógica em seguir a Jesus. Porque tomamos essa decisão racionalmente. Que nós não queremos mais viver neste mundo. Que nós não queremos mais ser pessoas daqui, que nós entendemos que fomos criados para viver eternamente contigo. Que esse Espírito que nos moveu a tomarmos uma decisão e que saímos do nosso lugar cômodo e viemos aqui falar publicamente que nós sim estamos do lado de Jesus, que possamos nos comportar como vencedores. Que o Senhor abençoe cada família representada dessa igreja. Que essa igreja aqui, ó Pai, que tem uma missão tão grande de mostrar a luz nessa comunidade, continue exercendo esse dom e essa função. Que as pessoas possam ver em nós Jesus Cristo, que elas possam ver, ó Pai, o único caminho que leva à verdade e à vida. Pedimos essas coisas não porque merecemos, mas em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, que oramos. Amém. Que o Senhor abençoe cada um, abençoe cada vida aqui nessa manhã.